Hi! Então, pessoal, a gente está dando continuidade então à nossa série de vídeos sobre o estudo no Canadá. Dessa vez a gente está falando sobre o estudo das crianças. A gente falou no vídeo passado das crianças que vão para a creche, para Garderie, aqui no Quebec. E agora a gente vai falar sobre o ensino primário. A Ana tem uma filha, Maitê, que ela está com quase 7 anos. Ela já está, então, na escola, no ensino fundamental, né? Que é o equivalente pra gente no Brasil. E eu quero te perguntar, Ana, como é que foi esse processo, então, para achar uma escola? As escolas aqui, elas são de graça? São públicas? Nós temos escolas públicas e privadas, e na cidade de Montreal você tem a comissão escolar francófona e a comissão escolar anglófona, tá? E só quem é, o que a gente fala, elegível para as escolas anglófonas são os filhos de canadenses que fizeram a educação de base no Canadá. Ou pessoas que migraram e tiveram acesso à educação de base, né, em inglês, vieram de outras províncias em inglês. Essas pessoas têm direito de matricular seus filhos na comissão escolar anglófona. Os quebecois, então, os quebequenses, eles não têm direito, né? Se eles sempre estudaram em francês, se a língua materna deles é o francês, eles não têm direito de colocar os filhos numa escola pública em inglês. Se eles quiserem, existem as particulares, né? Exatamente. Caríssimas, por sinal. Você pode encontrar escola particular aí que custa 50, 60 mil dólares ano, só porque é inglês, né? Então aí você vai ver uma minoria de crianças estudando, até porque as escolas públicas são de extrema qualidade, então as pessoas que querem pagar para o ensino particular, eles geralmente esperam até o secundário, né? Até o que seria o ensino médio ou o colegial da gente, né? No Brasil, né? O primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Então, o que a maioria das famílias fazem da primeira à sexta série aqui, do primeiro ano, ou do maternelle até a sexta série, eles buscam as escolas públicas e depois, quando a criança precisa ser preparada, né, para o CEGEP, que aí são os cursos técnicos, ou querem se preparar melhor para a universidade, para essa questão de nota, aí eles pagam uma escola particular no futuro. No meu caso, né, com a Maitê, ela chegou aqui com 1 ano e 9 meses, então ela foi para Garderie primeiro, né, para a escolinha, aprendeu inglês, tivemos a introdução do francês, e quando eu fui matriculá-la na escola do bairro, já começou o primeiro choque, né? Minha filha tinha estudado aqui, mas por ter estudado numa escola anglófona, eles queriam colocá-la numa école d'accueil. O que seria essa école d'accueil? As escolas francófonas, que recebem estudantes internacionais ou imigrantes, né, eles oferecem um curso à parte para as crianças que acabam de chegar na escola em francês, como se fosse um ESL, né, que a gente chama, inglês é second language nas províncias anglófonas. Eles oferecem um programa, né, de integração e para a criança aprender de a língua, francização, né? para as crianças também. Né? E isso começa assim, crianças de 5 anos. Eu sou super contra isso, já deixo claro, frustradíssima, porque eu acho que uma criança de 5 anos que está fazendo pré, né, maternelle, qual é a diferença dela fazer esse pré com uma criança que fala francês e esse pré com um monte de criança que não fala? Eu acho que, na verdade, acaba até prejudicando, de certa forma, já segregando um pouco, né, as crianças nesse início. Então, umas dicas que eu dou para vocês se vocês estão vindo com criança, principalmente, assim, que já estão na 3ª, 4ª série, tentem preparar seus filhos antes de chegarem, para eles chegarem com nível, pelo menos de compreensão de francês, para que essa passagem pela École d'accueil seja rápida e que eles consigam se integrar o quanto antes na escola. Que às vezes pode ser só alguns meses, então que a criança pode... a criança varia, né? A partir do momento que os professores sentem que essa criança está preparada para acompanhar o curso regular, eles já mudam a criança. E é pago esse curso? Não, esse curso também como ele vai estar matriculado na escola do bairro. Tem escolas que têm a francização dentro da própria escola, tem escolas que vão mandar seu filho para uma outra escola, também no mesmo bairro, até porque eles dependem dos ônibus. Tem criança que pega ônibus escolar a partir do maternelle, eles vão ter acesso ao ônibus público, que a gente não paga, né? Tem aquele ônibus amarelinho, né? Muito
bonitinho. Que o pai tem que ir com a criança, ficar no ponto de ônibus esperando, aí passa o ônibus e leva, e depois quando traz de volta o pai tem que estar lá pra pegar a criança. Porque senão eles não deixam a criança, né? Se não tem um adulto ali na parada esperando, eles não largam a criança. Leva a criança de volta pra escola. Exatamente. E aí, o que acontece? Essa questão do ônibus é uma questão interessante também de se falar, que as crianças que voltam de ônibus são as crianças que não participam do programa estendido da escola, né, do after school, que aqui é chamado de service de garde. Então, os colégios começam entre 7h30 da manhã até 9, tem algumas escolas que começam às 9 da manhã, e vão terminar às 3, 3h30, 4 horas no máximo. Então, as crianças que não ficam depois do período da aula, elas podem ir de ônibus para casa, os pais buscam, né? Que na minha opinião é uma minoria, porque quando os pais estão trabalhando, raramente você consegue estar no ponto de ônibus 3 horas da tarde para pegar seu filho, 3h30. Mas alguns pais que trabalham à noite, ou enfim, que um dos pais fica em casa, eles conseguem buscar os filhos mais cedo, ou pegam os filhos mais cedo. Agora, a grande maioria, onde eu me encaixo, tem que pagar uma tarifa, né, diária de $8, como na Garderie a gente falou que tinha essa tarifa de 8 horas. Na escola também tem essa tarifa de $8, que é pago para as crianças que às vezes chegam um pouco antes da escola começar, ficam na hora do almoço e depois da escola ficam até às 6 da tarde. Tá? E o almoço é da escola ou elas têm que levar? O almoço, quem prepara são os pais, eles levam lancheirinha. Até a Garderie, na Garderie o almoço é oferecido, os lanchinhos. Quando a criança entra na escola, ela leva a própria lancheira, então ela tem que levar os lanchinhos da manhã, o almoço, às vezes um lanchinho da tarde. E ela tem opção, a partir do primeiro ano, de comprar também na cantina. E o que eu acho muito bacana das escolas aqui é que elas têm um menu, elas mandam para os pais o que é oferecido na cantina, que não tem sódio, que não tem açúcar, que não tem gordura. Os pais estão barrados de mandar coisa com muito açúcar, ou com gordura, ou com muito sódio. Então, é assim, eles falam que é a repas santé, que a gente tem que mandar sempre um legume, uma fruta, um sanduíche que seja carne, ovo, né? Você tem alguém que controla isso, que fica olhando? Tem. Se a criança leva, né? Por isso até que, mesmo as crianças que vão embora às 3 da tarde, se os pais necessitam que elas passem a horário do almoço na escola, eles vão pagar às vezes $4 para que uma pessoa do serviço de garde, né, uma monitora, acompanhe as crianças na hora do almoço, porque os professores não ficam lá. Então, essa monitora fica e esse serviço é pago. Se você não buscar o seu filho na hora do almoço, naquela 1 hora, você tem que pagar os $4 diário. Então, muitas pessoas acabam pagando os 8, porque pelo menos se não conseguir buscar na hora e tal, tem essa margem maior, né? E o ano letivo aqui também é diferente do Brasil, né? Não começa em março, como a gente está acostumado. Ele começa em setembro, é isso? Exatamente. Como as estações do ano são diferentes, né? O nosso verão é de junho a agosto. As crianças têm essa época do ano de férias. E as escolas começam finalzinho de agosto, início de setembro. E aí eles têm uma pausinha no Natal, entre Natal e Ano Novo. Depois eles têm o que a gente chama... Mas aí começa já início de janeiro também, né? Sim, segunda semana de janeiro. Na escola da minha filha esse ano, se não me engano, dia 7 ou 8 de janeiro de 2017, já tem de volta a escola. O que... às vezes é um pouco difícil para imigrantes como a gente que quer passar o Natal com a família. Então eles pedem, os professores já pedem na reunião, olha, se vocês forem programar férias, não esqueçam que sua filha está aprendendo a ler, que é importante que eles não percam a aula. E eles ligam, viu? Se a criança não chega ou se falta sem justificativa, eles pegam o telefone e ligam para a mãe, por que faltou, por que chegou atrasado. Sim. Enfim, existe um cuidado que eu não estava acostumada a ver. No Brasil, até por ser professora e ter trabalhado, a gente não tinha esse negócio de ficar ligando a cada falta, enfim. E as férias? Porque daí acaba ficando 3, 4 meses. Eu sei que tem esses campos de campo de jour, né? Que as crianças são como colônias de férias, que os pais mandam as crianças, porque são 3, 4 meses. Aqui não tem família, né? Não tem a casa da avó, não tem a tia. Como é que faz? As pessoas que não têm casa de vó e de tia, ou não pode trazer ninguém do Brasil para ficar, né? Com os filhos,
acabam tendo que pagar o que a gente... Os acampamentos, né? Acampamentos. A gente chama de acampamentos, que não é um acampamento onde a criança vai dormir. Existem os internatos, né? Os acampamentos onde a criança vai, fica lá na colônia de férias 2, 3 semanas. E existem uns que são só do dia. Então, você vai, leva seus filhos. E aí, o interessante é que eles têm os acampamentos temáticos. E a gente pode depois falar um pouco mais desses temáticos. Então, você pode matricular o seu filho num acampamento que visa mais esporte, outro que visa mais música, outro que visa mais ciência, computação. Legal. E aí, você, nessa época do ano, que você em janeiro já reserva a sua vaga, porque senão depois você deixar para reservar a vaga em abril, já tá tudo lotado, tudo super caro, não consegue. Você já reserva a sua vaga bonitinha em janeiro para conseguir essa colônia de férias entre junho e final de agosto. E é na escola mesmo? Não. Tem algumas escolas que oferecem, mas geralmente são instituições como o YMCA, que tem no próprio prédio, ou as próprias prefeituras de cada bairro, né? As subprefeituras, eles têm uma estrutura no parque da cidade ou na escola do lado onde eles usam as facilidades, os facilities, né? Para poder fazer esses campos. E, enfim, tem a estrutura, você paga, só que você consegue abater parte desse valor pago no seu imposto de renda também. Você tem que desembolsar aí, às vezes, $200 por semana, mas isso é abatido, então, do imposto. Ah, legal. Eu acho que é isso. Então, você tem uma coisa importante para falar também, é que então, para os filhos terem acesso à escola pública, os pais não precisam necessariamente serem residentes permanentes. No caso dos estudantes internacionais ou de quem vem com visto de trabalho, também tem acesso para os filhos poderem estudar, então, aí de graça numa escola, nas escolas, né, que são conhecidas por serem excelentes públicas, aqui no Quebec, públicas. Isso. Então, é legal, o que ela acabou de comentar você, por exemplo, veio para cá fazer um mestrado, um college, um doutorado, né? O seu marido foi transferido para cá e tá preocupado, meu Deus, eu vou ter que pagar a escola pública? Não. A escola pública só cobra de alunos, por exemplo, da high school que quer vir fazer o programa sem os pais. Aí que é o ensino médio, né? O ensino médio, né? Aí eles vão cobrar. Mas toda criança de 5 a 16 anos tem direito à escola pública no Canadá, desde que os pais estejam matriculados numa Designated Learning Institution, né? Numa escola credenciada. Ou trabalhando. Ou estejam trabalhando, né? Então, isso é super importante deixar claro. Você vem, tem uma lista de documentação, e aí você pode solicitar, inclusive, o CAC, né? O CAQ do seu filho. Que é o certificado de aceitação do Quebec. Você vai ter que trazer alguns documentos traduzidos do Brasil. E aí basta você checar na comissão escolar de onde você está vindo. E, enfim, essa parte de documentação é bem importante, trazer as coisas do Brasil traduzidinhas para vocês não terem nenhuma barreira na hora que chegar aqui e matricular seus filhos aí no ensino fundamental. É isso, então, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode ajudar vocês com esse processo. A Ana, né, já é especialista com os filhos dela, com os das amigas. Então, quem precisar contar com a gente para suporte, para isso, também para vir estudar ou para emigrar para o Canadá, pode nos escrever no Por Essas e Outras Canadá@gmail.com. Isso, fiquem à vontade. E se quiserem saber mais como que é a programação, as matérias que as crianças veem, esses detalhes, a gente também consegue aí esclarecer para vocês na nossa consultoria, tá bom? Tchau, tchau! Bye, bye!